Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura do nosso devocional de hoje está em Romanos 8, o versículo 24 a seguir. Assim diz a palavra de Deus: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Eu quero parar por aqui a minha leitura e quero comentar com você, meditar com você nesta manhã acerca dessa palavra. A Bíblia diz que nós somos salvos em esperança. Olha bem, existem coisas na nossa vida, principalmente no que diz em relação à nossa fé, que não são palpáveis, não são pegáveis. E algumas pessoas não conseguem ter a fé que nós temos, porque eles não conseguem ver. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos em esperança. A nossa fé, ela nos faz ver coisas que não existem no conceito material. Nós aguardamos uma cidade que vem dos céus. Nós sabemos que o nosso Salvador está no céu. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está encarregado de habitar em nós e levar todas as nossas orações a Deus. O Espírito Santo é capaz de levar os nossos sentimentos mais profundos, coisas que nós não conseguimos expressar com palavras. O Espírito intercede sem essa expressão de palavras. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na tradução judaica diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Olha bem, todas as situações da nossa vida, elas podem servir de direção para que nós venhamos a servir a Deus melhor e até sermos abençoados por Deus. Sempre nós poderemos tirar boas experiências das situações que nós vivemos, ou positivas ou negativas aos nossos olhos, mas nós podemos colher experiências extraordinárias de todas as coisas que nós vivemos. Nós passamos dificuldades, às vezes não entendemos e perguntamos por que Deus permitiu isso. Olha, é muito bom saber que Deus não é responsável pelas atitudes erradas que o homem toma. Deus não é responsável pelas decisões erradas que nós tomamos na vida. Algumas pessoas cometem coisas contra nós atrozes porque elas se desviaram da fé, porque elas se afastaram do caminho. Deus não fez isso acontecer, certo? E às vezes nós queremos transferir para Deus toda a culpa e a responsabilidade debaixo de uma ideia que Deus tem tudo sob controle. Ele tem tudo sob controle, isso é claro. Mas as nossas atitudes pessoais, elas vêm de um direito que nós temos de livre-arbítrio, de escolha. Nós podemos escolher entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. A Bíblia diz que ele diz assim: olha, eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, escolha o caminho que leva à vida. Porque muitos tentam e não conseguem, acabam escolhendo o caminho da perdição. Então, isso é livre-arbítrio. Então, as nossas atitudes, elas são de responsabilidade nossa. Mas até quando nós erramos, Deus é capaz de transformar situações em nosso favor. Deus é capaz de transformar as minhas e as tuas maldições em bênçãos. Ele é capaz de fazer com que aquilo que seria uma destruição, uma ruína para a nossa vida, se torne uma bênção. Balaque, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Pagou peso de ouro a Balaão para que ele amaldiçoasse Israel. E Balaão foi para fazer aquilo realmente que ele havia sido contratado para fazer. Só que ele chega, Balaque leva ele em um lugar, em uma direção,
Ele chegando, ele vê o arraial de Israel lá embaixo e ele abençoa Israel. Balaque leva ele em outro lugar, dizendo, talvez do outro lado você consiga ver e você consiga amaldiçoar esse povo. Ele vai e abençoa o povo de novo. Noutra posição, Balaão abençoa o povo novamente. Ele diz, olha, mas eu te trouxe aqui para amaldiçoar esse povo. Ele diz, como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Olha bem, Deus ele é capaz de transformar as nossas maldições em bênçãos. Às vezes nós não queremos ser difamados, e somos. Alguém está fazendo propaganda de nós, está nos levando a ser conhecidos. E Deus tem preservado a nossa integridade, a nossa moral, mesmo quando pessoas tentam nos destruir. Deus não fez alguém de nos difamar. Deus não criou o projeto de alguém tentar nos destruir. Isso é uma escolha pessoal. Alguém movido pela raiva, pela inveja, pelo algum sentimento perverso, faz isso. Mas Deus pega tudo isso e transforma em um milagre na nossa vida. Transforma isso em uma bênção em nosso viver. Às vezes nós passamos por um momento de enfermidade e lamentamos e questionamos, dizendo por que Deus deixou isso acontecer se Ele tem o controle. Eu quero te falar que algumas doenças do nosso físico são responsabilidade nossa, porque nós não nos prevenimos, porque nós não cuidamos direito da nossa saúde, corremos atrás do reino desse mundo como se isso aqui não tivesse fim. Andamos e vivemos como se a morte não existisse e ela é real. Mas Deus transforma as nossas dores que nós provocamos e causamos em uma bênção na nossa vida. Ela nos aponta um caminho melhor. Ela nos faz ser melhores. Diz que um certo rei, ele tinha um súdito que temia a Deus. Tudo naquele súdito, tudo naquele servo, ele atribuía glória e dava glória a Deus por tudo que acontecia. Aquele rei saiu com ele. Em uma caçada, aquele servo se tornou, parece que, meio imprudente aos olhos do rei, e o rei teve um dos seus dedos decepados, o dedo do rei foi cortado. O rei enfureceu-se com o servo pelo seu descuido e deu toda a responsabilidade àquele servo, dizendo que ele era culpado da perca do seu dedo. Chegando no palácio, chegando no lugar do seu reino, voltando daquela caça, ele conversou com o servo e o servo tentou se justificar e disse, meu senhor, mas se isso aconteceu, foi porque Deus permitiu que acontecesse e Deus tem um propósito nisso. O rei não temia Deus como servo. Ele disse, chamou os guardas e disse, prendei esse homem, lança ele no calabouço, prendam ele. Porque ele foi imprudente, e por causa da sua imprudência, eu perdi um dos meus dedos. Aquele homem foi para o calabouço, nunca reclamou do calabouço, nunca reclamou de estar preso. Ele passou pelo menos 1 ano na cadeia, aquele servo fiel, servo que temia a Deus e era muito zeloso e muito cuidadoso com a vida daquele rei. Aquele rei saiu em outra ocasião e ele foi pego por uma tribo de canibais. E aqueles canibais, eles ofereciam as pessoas como sacrifício ao Deus deles. E quando eles pegaram o rei, eles viram o rei como sacrifício daquele dia. Aquele rei seria sacrificado ao Deus daquela tribo. Quando eles olharam para aquele rei, eles buscaram nele algum defeito, perceberam que lhe faltava um dos dedos. O sacerdote da tribo disse, olha, esse homem não pode ser sacrificado porque ele é aleijado, ele falta um dedo. E pela falta desse dedo que lhe falta, ele não pode servir de sacrifício. Desamarraram o rei e mandaram ele embora. Aquele rei então lembrou-se do servo e disse, aquele meu servo disse que tudo na vida tem um propósito. E ele me disse que a perca do meu dedo tinha um propósito de Deus. Hoje eu entendo que se eu não tivesse perdido aquele dedo naquela caçada 1 ano atrás, eu estaria morto como sacrifício a um Deus pagão. Chegou no palácio. Ele fez questão de chamar à sua presença aquele servo com quem ele tinha agido tão duramente e com tanta injustiça. E ele disse àquele servo, olha,
Se o teu Deus é tão bom, se o teu Deus é tão verdadeiro, e o teu Deus realmente poupou a minha vida, você tinha razão. Porque se eu tivesse com todos os meus dedos, eu estaria morto agora. Eu fui salvo naquele dia em que eu perdi o dedo. O servo agradeceu a Deus e disse: Deus tem tudo na sua mão. E Ele transforma as nossas maldições em bênçãos na nossa vida. E ele disse: teu Deus é tão bom, porque Ele permitiu você passar 1 ano preso na cadeia injustamente. Ele disse: meu Senhor, se eu não estivesse preso, eu estaria naquela jornada contigo. O Senhor não teria morrido porque faltava um dedo, mas eu teria me tornado o sacrifício daquela tribo, porque eu tenho o corpo sem nenhum defeito. Quando o Senhor me colocou no cárcere, o Senhor livrou a minha vida da morte. Sabe por quê? Porque Deus transforma todas as nossas maldições em bênçãos. Deus transforma tudo que parece ser ruim na nossa vida. É algo que nos ensina e nos faz melhor e nos protege. Você nunca vai conseguir entender quantos livramentos Deus lhe deu na vida. Você nunca vai entender os porquês de tudo que Deus direcionou na tua vida. Aquelas coisas que para ti parecem absurdas, elas podem ter salvado você. Elas podem ter salvado a tua vida momentânea. E elas podem ter dado em direção de peso, de glória para a eternidade na tua salvação. Algumas pessoas Deus leva, parece que antes do tempo. Porque se elas ficassem aqui, ninguém sabe o futuro, mas Deus sabe, talvez elas perdessem o bem mais precioso que elas têm, que é a alma. Por isso que algumas pessoas são tiradas antes do tempo. Nosso tempo, naturalmente. Porque Deus conhece o futuro, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então não se queixe das coisas que acontecem na tua vida. Não reclame, não murmure da tua sorte. Porque Deus, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus Cristo.